mudamos aqui a nossa configuração para trazer o Américo Martins, direto de Londres, Pedro Duran aqui também comigo no estúdio. Mas, Américo, eu queria começar contigo agora, bem-vindo ao Brasil Meio-Dia, para a gente explorar um pouco mais até as suas impressões, né? Também eu queria compartilhar um pouco da sua análise e conhecimento dessa situação, que é uma situação sui generis, como que repercutiu aí na Europa. E queria que você já nos trouxesse também um pouco mais desta relação Jair Bolsonaro-Viktor Orbán. Lembrando que o idioma húngaro é considerado um dos mais difíceis do mundo, um dos 10 mais difíceis do mundo. Mas que Jair Bolsonaro e Viktor Orbán conseguem falar a mesma língua na política, isso eles conseguem. Boa tarde, Américo Martins. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos. Yuri, você tem toda a razão. Ideologicamente e politicamente, os dois são muito próximos. O Orbán foi, inclusive, um dos pouquíssimos chefes de Estado que se deu ao trabalho de ir ao Brasil para comparecer à posse do presidente Bolsonaro no início do seu mandato. Também foi, na época, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Naquela ocasião, foram muitos dirigentes mais à direita prestigiar a posse do presidente Bolsonaro. O Orbán e o Bolsonaro já se encontraram pelo menos 3 vezes pessoalmente nessa posse, numa viagem que o ex-presidente fez em 2022 a Budapeste e também na posse recente do presidente Javier Milei na Argentina. Mas eles se mantêm em contato com muita frequência, inclusive nas redes sociais. O Orbán chegou a chamar o Bolsonaro de herói num determinado momento, depois que ele já tinha saído da presidência, e o Bolsonaro chegou a chamar o Orbán de irmão. Então, eles tentam ali manter uma conexão bastante forte até hoje. Os dois comungam, né, obviamente, de uma visão muito radical de extrema-direita aí, do funcionamento da democracia e também de algumas ideias também radicais com relação à pauta de costumes. O Orbán, na definição do nosso colega Lorival Santana, que escreveu um texto muito bom para o nosso site, é a versão que deu certo do presidente Bolsonaro, porque o Orbán, ao longo dos anos, lá como primeiro-ministro da Hungria, ele conseguiu mudar muito politicamente o país e conseguiu também fortalecer muito o seu gabinete como primeiro-ministro e enfraquecer tremendamente tanto o parlamento, onde ele tem maioria, como em especial o sistema de justiça. Então a União Europeia, por exemplo, condena muito claramente o Orbán. Hungria é parte da União Europeia, dizendo que ele hoje faz do país não ser mais uma democracia liberal completamente, como é o desejo, obviamente, da maioria dos países da União Europeia, que assim funciona. O próprio Orbán já disse que o governo dele é uma democracia iliberal. Traduzindo, é um autocrata e ele foi solapando ao longo dos anos essa democracia dentro da Hungria. E, como o presidente Bolsonaro, ele tem uma visão muito parecida, inclusive de valores, às vezes, religiosos e de costumes. Os dois, por exemplo, são contra casamento LGBT, tem uma agenda muito conservadora que o Orbán conseguiu, de fato, implementar e vem implementando nesses 14 anos, neste momento, como primeiro-ministro. Ele já tinha servido antes também nesse cargo, Yuri.